E aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar então nossa matéria aqui, né? De conversão de energia 2. Deixa eu arrumar aqui que o slide ficou meio torto. Pronto. Então vamos continuar aqui, né? A gente está falando de máquinas síncronas. E na aula de hoje a gente vai ver duas matérias, né? A primeira seria essa parte de ângulo de potência e potência elétrica aqui, junto com estabilidade de ângulo e fator de potência. E a segunda parte que é efeito dos polos salientes, beleza? Então, lembrando lá do nosso circuito equivalente, né, que a gente tinha lá a nossa reatância de saturação, né? Pode ser a não saturada, mas vamos fazer de conta que já é a saturada aqui, que é a mais correta. Eu tenho aqui a minha resistência, né, da armadura. Então, isso aqui é o meu sisteminha, né? E aqui eu tenho a tensão ali no enrolamento da máquina, interna da máquina, né? Então, se a gente está no gerador, geralmente a gente tem, né, um diagrama fasorial desse tipo aqui. Óbvio que vai depender se o IA está adiantado ou atrasado aqui, né? Se eu estou com a máquina subexcitada ou sobreexcitada, a gente vai falar mais disso depois. Mas é basicamente isso daqui, né? Então, como é só esse circuitinho simples aqui, é fácil de isolar as coisas, né? VT, F, o ZS, né? Que é a soma dos dois aqui, né? A potência eu sei que é VT por IA conjugado aqui, né? Porque a gente está falando de número complexo. E eu sei que se eu quiser o fasor aqui do meu EF, é só fazer a somatória aqui das tensões, né? E aí a corrente a gente pode escrever dessa forma aqui, né? De novo, é tudo aqui V igual a ZI, né? Então é bem simples de fazer. Se a gente usar esses caras aqui, a gente consegue chegar na potência ativa e reativa, né? Aqui tem só alguns valores que a gente costuma ter para máquinas pequenas e grandes, né? Da nossa resistência e do X saturado aqui, por exemplo. Se a gente tivesse a dispersão também, né? Mas a gente já juntou tudo aqui. Se a gente desprezar o RA, né, resistência de armadura, que a gente olha aqui, que principalmente para máquinas maiores é muito baixo, né? Mas mesmo aqui para máquinas um pouco menores a gente ainda tem um valor que é mais baixo se a gente comparar com o XS. A gente pode falar então, né, que se eu tenho o R igual a zero, RA igual a zero, né, o meu ângulo aqui é 90 graus, né, o ângulo da minha impedância. O XS é só, o ZS é só o XS. Então, né, se eu jogo esse θ igual a 90 aqui, nas minhas fórmulas, né, eu vou chegar nesses valores aqui, né. Cosseno de 90, né, vai sumir, seno de 90, que vai ficar aqui o 1, e aqui 90 menos θ menos delta e 90 menos delta, né. Aí troca para seno e para cosseno. Acho que essa parte é mais trigonometria aí. Bem, com esses valores aqui, né, a gente pode começar a analisar o que acontece. Então a primeira coisa que a gente analisa é o que a gente chama de curva, pode ser potência ou torque, mas geralmente a gente fala mais em potência. Potência delta, né, potência e ângulo. Ângulo de potência, que é o que a gente chama aqui. Então, né, basicamente, se a minha potência ativa é só um número multiplicando o meu seno, eu vou ter alguma coisa desse tipo aqui, certo? Tem esse comportamento aqui. Então eu teria minha potência máxima ali quando meu ângulo fosse 90 graus, né? O problema é que daqui para cá a máquina está na parte instável, né? Então a gente trabalha antes aqui desses 90 graus, que não é na potência máxima da minha máquina, ou no torque máximo, né? Se eu lembrar da relação entre potência e velocidade, eu consigo chegar no torque, né? E aqui tem o 3 porque a gente está falando de trifásico, né? Acho que aqui também já estava, né? Aqui já é trifásico, né? Por isso tem o 3 ali. Aqui tem só algumas considerações, né? Como eu estou desprezando lá as perdas no estator, né? Eu sumi com o R, eu vou ter obviamente aqui que a potência trifásica vai ser a potência toda que vai fluir ali, né? No meu gap, no ar ali entre o rotor e o estator, né? Esse delta aqui é o ângulo de potência, né, o ângulo de torque da máquina, mais conhecido como de potência mesmo. E aí essa parte foi o que eu falei aqui, né? Bem, com isso, né, a gente pode falar então da estabilidade lá que eu falei. Qual que é a máxima potência que um gerador síncrono pode transferir, né, para uma carga ou para uma barra numa rede, né, se a gente pensar no sistema de energia, né?
a gente tem que analisar isso daqui, por exemplo, com esse tipo de curva. Então, literalmente, quando a gente vai analisar um gerador síncrono lá de uma usina hidrelétrica ou qualquer outra usina que use um gerador síncrono, a gente costuma analisar esse tipo de cara aqui, esse diagrama. Então, né, a gente tem a equação aqui da segunda lei de Newton, que vai relacionar para mim a potência mecânica com a potência elétrica, né? A gente tem 2 pontos aqui nessa curva, né? Essa minha potência mecânica aqui vai ser o que vai ditar o que está acontecendo, né? A potência elétrica é o tanto que ele está injetando. E, né, a minha variação nesse ângulo aqui vai ser a minha aceleração, né? Vai ser a variação ali da minha velocidade. Então, só que nesse caso, né, a gente não vai variar a frequência, né? Porque a máquina é síncrona, vai estar na mesma velocidade. O que a gente vai mudar vai ser esse ângulo aqui, certo? Então, e é por isso que está dessa forma, né? Se a gente muda a potência, a gente mudaria aqui o ômega. Essa mudança do ômega vai mudar, na verdade, o nosso delta aqui. Então, o que acontece na prática da máquina é que ela vai abrindo, né, uma diferença entre as minhas tensões ali, né? Se a gente olhar no nosso diagrama fasorial, né, esse delta aqui é a diferença entre o VT e o EF, né? Entre a parte interna da máquina e a parte externa. Então, a gente teria aqui, por exemplo, 2 pontos de equilíbrio, né? Um estável e um instável, né? E aí a gente trabalha até essa parte aqui, né? Então, a gente poderia subir aqui a potência mecânica até essa parte. Na verdade, quando não vou cobrar isso nem nada, mas para curiosidade aí, a gente costuma considerar aqui um critério de áreas que a gente chama. Porque essa máquina tem inércia e ela, né, como está aqui o Hzinho, né, a parte da inércia, ela tem uma dificuldade para acelerar e para desacelerar. Então, às vezes, se eu estou muito perto dessa minha potência máxima aqui e eu tenho um aumento, mesmo se eu diminuir a carga mecânica dela, por causa dessa inércia, ela pode continuar acelerando um pouco mais e passar desse ponto. E aí ela não vai encontrar esse ponto de equilíbrio mais, ela vai encontrar esse aqui que é instável, ou seja, ela vai vir para cá e aí a máquina não vai aguentar manter a operação, né? Esse lado aqui é instável. Okay? Então a gente usa esse tipo de curva aqui, só para vocês saberem. Bem, então, agora vamos falar do fator de potência, né? Isso aqui eu acho que eu já tinha falado lá na primeira e na segunda aula. Como essa máquina aqui deixa a gente mexendo na corrente de campo, né? Se não for uma máquina síncrona de imã permanente, né? A gente está falando de enrolamento de campo. Se ela tem essa possibilidade, eu posso dar mais ou menos corrente e mudar o fator de potência da minha máquina, certo? Então ela pode trabalhar com o fator de potência indutivo ou capacitivo, ou absorvendo ou injetando potência reativa. Então, né, a gente costuma usar, às vezes, em algumas indústrias, como condensador síncrono, né? Então eu deixo a máquina lá girando e faço o controle aqui do IF para ter o controle de tensão ou ali de potência reativa que eu quero, né? Por exemplo, na indústria você pode deixar motores que já operam mesmo, né? Que já você ia usar ele de qualquer forma, com ou sem carga ali. E você deixa ele sobreexcitado, né? Ou seja, com mais corrente, para eu ter uma corrente de armadura capacitiva na minha máquina. E aí, com essa corrente capacitiva, eu posso compensar, né, a corrente indutiva que os meus motores de indução, que são os mais comuns da indústria, né? Como a gente já viu na primeira parte da matéria, né? A gente consegue compensar, então, aqui e melhorar o fator de potência da planta, né? Acho que todo mundo já ouviu falar das indústrias tem que manter um nível de fator de potência, né? Ela não pode estar muito baixo. Então, por exemplo, se ela tiver alguns motores síncronos, ela pode usar esse motor síncrono para ajudar. Ela não precisa instalar ali um banco de capacitores, né? Porque a própria máquina vai estar funcionando como capacitor. Bem, se a gente olhar aqui, então, né, para o nosso fator de potência, né? E aí a gente tem que, para não ter mais influência aqui, né, lembrando daquela nossa curva lá, vamos falar que a potência ativa está constante, né? Então, eu tenho o meu IA cosseno φ constante, né, dessa parte, e o meu E seno delta constante também, né? Então a gente tem esse cara constante e essa parte aqui constante, né? A gente não pode sair desse valor e desse valor, tem que ficar fixo aqui para a gente poder analisar só o fator de potência mesmo, né? Então a gente, como eu disse, a gente tem 3 opções aqui, né? Trabalhar com o fator de potência unitário, com o fator de potência capacitivo ou indutivo, né? Com o capacitivo é o que a gente chama de sobreexcitado, eu dou mais corrente de campo para minha máquina. E fator de potência indutivo, né, a gente chama de subexcitado, eu dou menos corrente de campo para minha máquina do que o fator de potência unitário. Quando eu falo mais ou menos, é sempre comparando com o unitário, né? A máquina precisa de um certo valor lá de potência, de
corrente de campo para manter o sincronismo, né? Se eu não tiver a corrente de campo ali, não vai ter o positivo e negativo no rotor da máquina, ela não vai manter a mesma velocidade, né? Não vai ter como acompanhar o campo. Mas aí a partir de um certo valor, né, eu posso ir subindo isso, que é o que está aqui, né? Então a partir de um certo valor eu posso ir subindo a minha corrente de campo, né, aqui. Conforme eu vou aumentando ela, o que acontece? Meu fator de potência vai chegar mais perto do unitário, né? Aqui vai ter um certo valor aqui de potência, de corrente de campo que vai me dar um fator unitário, e depois vai cair de novo, só que vai cair para o lado capacitivo, né? Então aqui, por exemplo, eu teria aqui um 0,8, 0,7 indutivo, aqui eu tenho um 0,8, 0,7 capacitivo, certo? E, né, eu posso analisar também o que acontece com a corrente de armadura. Por quê? Porque, querendo ou não, quando eu tô no fator de potência unitário, né, fator de potência unitário, eu só tenho a corrente transferindo potência ativa. Então, eu tenho o mínimo possível de corrente de armadura, porque ela só está aqui transferindo potência ativa. Quando eu estou de um lado ou de outro, essa minha corrente também vai carregar a parte reativa, né? Então eu vou mudar o ângulo dessa corrente, ela vai ter uma componente ativa e uma reativa, então a somatória vai ser maior. Então o que acontece é exatamente isso aqui, né? Que é o... né? E aqui tem só o diagrama fasorial para o motor, né? Eu não falei disso, já vim direto para essa curvinha aqui que é interessante, mas é basicamente a mesma coisa que eu mostrei aqui pro gerador, né? Dependendo da minha corrente aqui, né? Que vai mudar com o campo, né? Se eu tiver uma corrente que está em fase ou está atrasada e está adiantada, eu vou ter aqui meu gerador ou meu motor sobreexcitado ou subexcitado. É basicamente isso, né? Mas voltando aqui, né? Que aqui é essa outra explicação que eu ia dar, a gente chama essa curva de curva V, né? Que é o IA e F, ou seja, quanto mais eu vou aumentando, né? Começo aqui alto, né? E vou aumentando a minha corrente de campo até um ponto onde o meu IA é mínimo, e depois eu subo mais a corrente de campo, meu IA vai subindo porque começa a ficar capacitivo, né? Então forma um V, né? Curva V. E o V invertido, que é basicamente a mesma coisa, mas fator de potência, né? Então vou aumentando a minha corrente de campo, meu fator de potência vai chegando perto do unitário, vai ter aqui um lugar que vai ter o mínimo de corrente, que o fator de potência é unitário, e depois eu vou decair aqui. Então se eu estiver operando, né, com essa máquina aqui, sem precisar estar compensando nada, geralmente a gente ajusta a corrente de campo, ou você põe direto um controle lá, né, um microcontrolador com as medidas e tudo mais, para ele controlar sozinho a minha corrente de campo para eu ter fator de potência unitário. Ou o mais próximo possível do unitário aqui, né, se o controle não for algo que me permite tamanho controle, né. Então, basicamente, essa aqui é a curva. Aqui tem só como é que tá essa curva aqui, por exemplo, né? Se eu quiser manter fixo algumas coisas, né? Então essa linha tracejada mostra como que a corrente de campo deve ser variada à medida que a carga, né, vai variar, então à medida com que a corrente de armadura aumenta, para manter o fator de potência constante, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, né, obviamente são as curvas V aqui, só que eu estou mudando a potência aqui, né, por unidade da máquina, né? Então aqui seria a potência 1 da máquina, né? PU1, né? Não sei se todo mundo já viu como funciona PU por unidade. Você basicamente divide pela tensão ou potência nominal, depende da grandeza que está fazendo, né? Então aqui seria a potência nominal, né? Então você pode ir diminuindo aqui a minha potência, né? E aí eu obviamente vou diminuindo a minha corrente aqui. E, né, se eu quiser trabalhar sempre com o fator de potência constante, eu tenho que ir arrumando a minha corrente de campo aqui, ok? Então, basicamente, é fazer esse controle que eu falei, né? Você pode trabalhar sempre com cara fixo, né? Se você estiver querendo compensar, por exemplo, ou se a sua instalação por algum motivo for muito capacitiva, se você quiser consumir potência reativa, né? Você também pode trabalhar aqui na parte do atrasado, né? Então, você consegue arrumar aqui, beleza? Bem, então essa parte aqui era a primeira matéria. A segunda é o efeito dos polos salientes, né? E como que a gente analisa isso? Quando a gente fez lá essa dedução, né? Deixa eu voltar aqui. Para esse circuitinho, né? Que a gente viu os diagramas fasoriais e tudo mais. Se vocês olharem lá no material da aula passada, o eixo era o que a gente chamava de polos lisos, né? Então, o eixo era redondo lá, né? Era um cilindro. Então, a gente tinha sempre a mesma relutância, certo? Porque era um cilindro rodando. Aqui não. Aqui, quando a gente trabalha com polos salientes, a gente tem literalmente um rotor que vai ter relutância variável conforme a máquina está rodando.
né? Então, se a gente lembrar lá de conversão de energia 1, né, que a relutância aqui é L sobre o μA, né? Esse cara aqui vai depender do meu meio, né? E aí, quando eu tô só no material do núcleo, né, isso aqui vai me dar uma relutância baixa. Quando eu tô com o gap, né, ou seja, quando eu tô com o ar aqui, né, nessa parte aqui que não tem o núcleo, né, aí eu vou ter uma relutância maior. E aí também a gente pode olhar para a indutância, né? Então nesse eixo D aqui, né, o que a gente chama que tem a menor relutância, a gente tem a maior indutância, né? E o contrário, no eixo Q eu tenho a menor indutância, mas eu tenho a maior relutância, beleza? Só que isso aqui então vai mudar aquilo que a gente estava analisando, né? Não à toa quando eu mostrei aquele circuito e tudo mais, eu falei que era para polos lisos, né? Para polos salientes, a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então essa principal consequência, né, dessa saliência aqui é que a reatância da reação de armadura vai ser variável, né? Ela vai ser máxima no eixo D, mínima no eixo Q, né? Lembrando que vai variar com a indutância aqui, né? Então, indutância, né, varia aqui com a relutância. Isso vai mudar a minha reatância aqui. Então, né, aquele modelo que a gente tinha feito não funciona mais. Por quê? Porque esse aqui era o modelo completo, né, se a gente olhasse lá. O XAR agora muda de valor. Então, não vale mais aquele XS com aqueles dois ensaios lá que a gente tinha feito, né? X saturado e X não saturado. O que a gente faz? A gente tem que criar um outro modelo aqui. Então, basicamente, né, o que a gente faz aqui, que é uma solução aproximada, é usar dois valores de reatância. Um que vai usar o máximo para o eixo D e o outro mínimo para o eixo Q, né? Então, a gente não vai ter mais um circuito aqui único, né? A gente vai considerar um que vai ter só o IQ e um que vai ter o ID, né? Então, a gente tem que ver que tem essa diferença aqui. E, geralmente, né, o XQ varia entre 0,5 a 0,8 do XD, né? Lembrando que o XD é sempre maior. E a corrente de armadura, né, vai ser decomposta aqui então em duas componentes. Uma D, que está alinhada com o meu eixo, né, porque vem do eixo direto, né, está alinhado aqui. E uma que está em quadratura com o meu eixo, que é o Q, né? Então aqui, né, o IQ que está alinhado com o eixo Q, que na verdade está a 90 graus com o ID. Então, se a gente olhar isso daí, né, se a gente olhar para o gerador, a gente tem essa formulazinha aqui, né? São as nossas quedas de tensão, lembrando que esse A tem uma parte que é ID e uma parte que é IQ, né? Em fase com o EF e o ID em quadratura com o EF, né? Minha tensão interna aqui. A gente pode montar então aqui nosso diagrama fasorial, né? E aí a gente tem um ângulo aqui que agora depende do delta e do φ, que é o ângulo entre a tensão interna e a corrente de armadura, né? Só que isso aqui vai mudar se for gerador ou se for motor, por isso que é mais ou menos. Acho que vai ficar mais claro um pouco depois ali. Acho que mais pra frente tem uma fórmula que eu acho que foi mais fácil de explicar. Então isso aqui seria o normal, né, com o RA. Então eu tenho o RA aqui com uma certa inclinaçãozinha aqui do VT. Aí eu tenho o meu XD aqui, né, e o meu ID, que tá na mesma fase do EF, né, vocês estão vendo aqui. Está 90 graus, né, daqui dele. E eu tenho aqui o IQ. Okay? Então o IQ em fase com EF e D em quadratura com EF. Né? Lembrando aqui dessa parte. Bem, a gente pode fazer dessa forma e a gente pode fazer ignorando o RA. Né? Se ele também tem um valor muito menor, a gente pode, por exemplo, aqui fazer direto esse caso, né, aqui, e só completar com o IQ, beleza? Por que o ID XD está com a mesmo ângulo do EF aqui, né, se o ID na verdade está para baixo? Porque tem o XD, né, vai dar o 90 graus. Então 90 graus com 90 graus fica reto, e aqui está reto, mas é reto com 90 graus, vai subir, né? Então é por isso que a gente tem isso daqui. Isso aqui é basicamente para gerador, né? Mas com RA, aqui com motor, se a gente ignorar o RA, né? E aí lembrando que tem que levar em conta esse ângulo aqui. Como é que funcionaria então a potência, né? Então no gerador eu tenho VT que
está atrasado em relação ao EF, né, de alguns graus aqui, de delta graus, né? Vou ter essa formulazinha, né, que de novo é só o VT versus o IA conjugado, lembrando que o IA agora são as duas correntes, né, que a gente tem que considerar separado. E se a gente considerar o RA igual a zero para ficar mais fácil, né, a gente pode olhar aqui e obter os valores, né? Então o IDXD, né, que é essa parte aqui, é igual ao EF menos o VT cosseno θ, né? Então delta. Então seria a parte do VT, né, que está em cima aqui do EF, menos o EF, certo? É só pegar essa reta aqui e descontar esse cara aqui, o VT, multiplicado pelo cosseno. E a gente acha o ID. Se a gente quiser achar o IQ, a gente só considera a parte do seno. Então, basicamente fazer a mesma coisa aqui, né? A gente sabe que o IQXD que está aqui vai ser igual ao VT versus o seno desse cara, né? Porque é exatamente o tanto que sobe aqui. Okay? Então, por isso que a gente costuma ignorar o R aqui um pouco para fazer esse tipo de cálculo. Então, né, partindo desses valores aqui, a gente consegue jogar na nossa equação da potência e a gente chega nesse cara aqui, né, que se a gente isolar o P e o Q, né, vamos olhar separado, a gente obtém, né, primeiro para o P, esse cara aqui é grande mesmo a equação, é chato mesmo essa parte com polos salientes, é uma equação mais complexa, mas a gente pode dividir ela aqui em duas, né, uma parte associada com a excitação, né, vai depender basicamente da excitação aqui, e uma parte que está relacionada com o torque de relutância, que a gente chama. O que é isso daqui, né? Torque de relutância, para quem não sabe. Uma máquina que ela vai ter algum torque que vai fazer ela girar, se ela tem o polo saliente, isso acontece com qualquer máquina que tem polo saliente, a gente fala que ela tem um torque que chama de relutância. E o que é isso? É aquela lei, né, da natureza que é tentar ir pelo caminho mais fácil, né? Então o elétron tenta ir pelo lugar onde ele tem menos resistência e tudo mais, esse tipo de coisa. Aqui é basicamente a mesma coisa, o fluxo vai tentar ir pelo lugar onde ele tem menos relutância. E onde ele tem menos relutância? Quando o meu polo saliente está alinhado com o meu campo, né? É quando ele tem menos relutância, né? Se estiver um pouco aberto, o meu fluxo vai ter que passar um pouco dessa abertura, né? Vai ter que passar um pouco pelo ar. Então, a próprio fato da máquina querer manter o caminho de menor relutância gera um torque que, dependendo da minha condição de carga, né, geralmente se eu tenho um pouco de carga eu começo a perder isso, mas dependendo da minha situação de carga e dependendo do tamanho da minha máquina, mesmo sem excitação, ele já vai ter velocidade síncrona. Por quê? Por causa do torque de relutância. Então, às vezes, você liga uma máquina síncrona, né, e lembrando lá que eu acho que eu falei na outra aula, quando você parte um motor síncrono, né, ou mesmo um gerador síncrono antes de conectar ele, quando você parte a máquina síncrona, você tem que curto-circuitar o enrolamento de campo, né, porque é um enrolamento que tem várias espiras, né, mas ele é bem fino, porque é só para corrente de campo, né, então se ele vê ele vai funcionar como transformador, né, se ele vê a tensão no primário, esse secundário com várias espiras vai gerar uma tensão gigantesca, vai explodir o rotor. Então a gente curto-circuita para partir, né, tem umas barras lá para partir igual a máquina de indução, e depois que parte a gente tira o curto e coloca o campo. Algumas máquinas, antes de você colocar o campo, ela já está girando na velocidade síncrona, por causa do torque de relutância. Então, isso aí é bem comum, né? Então, a gente tem essas duas parcelas aqui. E se a gente tiver, né, que o XD é igual ao XQ, ou seja, né, eu tenho o meu próprio XS lá, que era o saturado, o que acontece? Esse termo vira zero. Se esse termo vira zero, eu fico com a própria potência que a gente tinha para a máquina de polos lisos. Ou seja, o nosso modelo faz sentido aqui. Se a gente olhar para a parte imaginária, basicamente a mesma coisa, né? Tem essa fórmula zona aqui grandona. Se a gente tiver o XD igual a XQ, né, que vai ser igual ao XS, a gente chega na própria potência reativa da máquina de polos lisos, ou seja, para P e para Q funciona aqui. Como que fica aquele nosso diagrama, né, a curva P delta para ele, né? Agora tem essa parcela aqui, né? Então se a gente olhar, essa aqui é a parte relacionada à saliência, né, ao polo saliente. Essa aqui é a parte que é da excitação, que era igual lá do liso. Então a resultante acaba sendo um cara que é um pouco deslocado aqui, né, mais para o eixo, zero, e que ele cai um pouco antes, né? Então tem esse formato aqui. E se a gente mudar, né, a excitação lá, né, mudar o EF, né, mudar a nossa tensão interna da máquina, que depende da excitação, eu também vou mudar aqui um pouco a minha curva, né? E eu posso chegar até num ponto aqui, né, se eu tiver uma excitação muito baixa, de ter um cara aqui que fica negativo, né? Obviamente essa parte é instável, a gente não vai trabalhar aqui, né? A gente sempre trabalha aqui,
nesse lado da curva, mas você vê que muda bastante a curva conforme eu mudo a excitação aqui da máquina. A gente pode olhar também lá, né, pro nosso diagrama fasorial para tentar obter então a relação dos ângulos ali, né? Então também aqui fazendo a parte, né, de trigonometria aqui, a gente consegue isolar o seno aqui e o cosseno. Então, se eu tenho essa relação, eu tenho a tangente do delta, e a tangente do delta tem esse valor aqui. Okay? E a mesma coisa para o EF aqui, né, que eu vou ter em relação a esse cara. E aí aqui é que entra aquele negócio, né, do mais e menos aqui, né, que está relacionado com o mais ou menos aqui desse cara, né, que ele vai me dizer basicamente se eu tô com o φ ou o delta maior, né, que é esse mais e menos aqui. E basicamente vai depender aqui, né, de aqui fala isso que eu estava falando inclusive, né, essa equação vai depender desse mais ou menos se é gerador ou motor geralmente. Por quê? Porque eu costumo olhar a relação entre VT e EF, né. Posso ter um caso com uma excitação mais diferente que vai me dar um mais ou menos aqui trocado? Pode ser. Mas geralmente, né, se eu tenho um EF que vai ser maior que o VT, né, EF maior que VT, eu tenho um gerador. Minha tensão interna é maior, eu tenho a queda de tensão, e aí eu tiro a tensão terminal. EF maior que VT. E se for motor, geralmente é o contrário. Eu tenho um VT maior, eu tenho a queda de tensão, porque a minha corrente está entrando na máquina, e daí eu tenho o EF. Beleza? Como que a gente considera também para pegar o XD e o XQ? Né? Eu mostrei na outra aula um ensaio para a gente obter o valor do XS. Como que a gente pode fazer aqui? Né? É o que a gente chama de teste de escorregamento. Então a gente liga a máquina numa velocidade diferente da síncrona, então a gente vai girar ali a turbina diferente da velocidade síncrona dela, deixa o circuito do rotor aberto, né? E aí a gente coloca lá no estator uma fonte trifásica. Aqui você só tem que tomar cuidado para o rotor girar na mesma direção do campo girante, né? Porque se o rotor estiver indo para um lado e você colocar o campo para o outro, você não vai conseguir ver o que você quer aqui nesse efeito. Então, se estiver na mesma direção, você coloca um osciloscópio no rotor e aí você vai ver algo desse tipo aqui. Okay? Então você vai ver que vai ter a variação aqui, só que tem esse envelopamento aqui, né? Certo? E o que é esse cara aqui? É exatamente a saliência do rotor ali, né? Causando uma diferença na corrente que eu tenho ali, né, na tensão que eu tenho induzida ali no meu rotor para esse caso. E como que a gente pode fazer, né? O que a gente sabe aqui, né? Se a gente fizer essa varredura aqui, né, essa corrente drenada vai ser maior no ponto de alta relutância, certo? Né? Porque vai precisar de mais esforço, ou seja, o eixo Q, e vai ser menor no lugar de baixa relutância, que é o eixo D, ou seja, a gente usa a gente pega do XD, a gente pega do I mínimo, né? Aqui, esse cara, e o XQ a gente pega do I máximo, né? Que é esse cara aqui, beleza? Bem, era isso, pessoal. A gente acabou então essas duas aulas. A tarefa é aplicar então esse ensaio, né? Eu dou aqui os dados da máquina e os valores medidos, vocês calculam para mim XD e XQ, ok? Bem simples esse. E aí na próxima aula a gente vai começar a falar aqui das partes de controle de frequência, velocidade e potência ativa, né, que eu já falei um pouco aqui. Parte de controle de tensão, fator de potência ou potência reativa. Né? Opa. E aí a gente já vai poder falar também do gerador operando, né, de forma isolada e do rendimento da máquina. Porque depois eu já mostrei lá naquela primeira aula, né, como é que funcionava lá a máquina quando você ia fazer a sincronização com a rede. Né? Aqui é o gerador operando isolado. Beleza? Então, pessoal, era isso daí. Lembrem que vocês podem sempre mandar dúvida lá no meu e-mail. E até semana que vem. Falou, pessoal.